Gente, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Chegamos aqui no Monte das Bem-aventuranças, local onde Jesus proferiu a interpretação correta da lei de Moisés, retomando o caminho de Israel, do povo de Deus, a missão de Deus. Então estamos caminhando para o lugar onde Jesus proferiu esse discurso tão importante na sua trajetória, ok? Vai ser uma bênção, Vamos caminhando juntos. Eu convido você mais uma vez para vir comigo nesse dia, tá bom? Então vamos juntos aproveitar e desfrutarmos desse momento aqui. É um momento de oração. Aqui é um mosteiro, um local cuidado pelos franciscanos, por freiras franciscanas. Então eles pedem para que a gente guarde silêncio, respeito, ok? Então nós vamos ser mais silenciosos aqui, não vai ter tanto barulho. De qualquer forma, vamos aproveitar esse tempo, vamos aproveitar essa oportunidade juntos, tá? Você pode encontrar esse texto na íntegra em Mateus capítulo 5 a 7. Lucas vai dividir esse sermão em várias partes, mas há uma intenção de Mateus de fazer isso, né? De agrupar essas mensagens em um bloco para mostrar para nós que Jesus é o profeta que foi profetizado por Moisés, ou grande profeta, ou profeta, ou Messias. Ok? Vamos juntos então. Então, estou filmando aqui para vocês um pouquinho. Tem algum brasileiro ali fazendo culto também, cantando. E estamos filmando aqui esse local. Eles prepararam um ambiente aqui para receber pessoas. Tá? Então, muito legal. Nós estamos no Monte das Oliveiras. Então você tem aqui um espaço propício para culto. Muito legal. Gente, a Rosana estava falando ali que há 25 anos atrás não existiam essas construções. Você tinha um bananal plantado aqui nessa direção. E aí as caravanas vinham, podiam cruzar o bananal e falarem lá embaixo, já bem pertinho do Mar da Galileia, que está ali atrás. E aí ela falou que a acústica é uma acústica que joga o som para dentro da montanha. Então você consegue entender porque que Jesus ele utilizou esse local para poder falar aos seus discípulos, né? Jesus não estava ensinando a multidão, estava ensinando os seus discípulos. Nós estamos aqui no grupo. Que bênção, que precioso estamos nesse local onde Jesus proferiu esse sermão tão importante, retomando o verdadeiro significado da lei de Moisés, preparando o povo para viver a dinâmica do reino de Deus e para ter uma visão beatífica, né, dele, de sua graça, seguir em comunhão com o Pai Celestial. Temos aqui, ela foi construída sobre essa pedra. Então, é uma igreja octogonal e bem no centro onde está o altar, a pedra está embaixo. Tá? Então, para vocês saberem que esse local aqui tem registro de muito tempo, século IV depois de Cristo, muito próximo da época de Jesus, muito próximo daqueles que testemunharam, né, e guardaram essa memória. Tá certo? Pois bem, daqui, nós precisamos estar saindo daqui, queridos, às 10 horas para a próxima programação, que é lá na Vila de Nazaré, em Nazaré. Tá? Então, 10 horas em ponto, nós precisamos estar saindo. Agora é 9h35, ou seja,
Nós temos 20 minutos para sairmos, tirarmos fotos. Quem quiser entrar à igreja, tirar fotos lá também, certo? Mas daqui a 25 minutos estamos saindo, ok? Eu tenho que subir lá para destrancar a porta. Gente, o Mochico estava falando que esse local foi registrado como local que de fato Jesus proferiu o Sermão da Montanha, porque século IV depois de Cristo, aquela mesma irmã que datou a Cafarnaum, foi a mesma irmã que datou, e na igreja que foi construída aqui pelos franciscanos, nós temos a pedra onde Jesus se assentou provavelmente para proferir as bem-aventuranças, tá? Eu vou lá com você para filmar, mostrar para você, tá? Você ver, tá? Vai ser maravilhoso, ok? Vai ser maravilhoso. Então, estamos aqui caminhando para vermos a igreja. Ei, charamanadas. Meu Deus, meus amigos, está sendo incrível assistir esse cara aqui, ó. Eita, cara, glória. Chorando, queimando, está sendo poderoso demais. Que é isso? Meu Deus. Mas não tem como, né? Ô, gente, tem como. você vem na caravana com o Brunão Moraes, se você não queimar, meu filho, você tá perdido. Você vai queimar no outro fogo, meu filho. Ou você queima no fogo do Espírito, ou você vai queimar lá no Xerol, lá Manai. Vemos a pedra que possivelmente Jesus se assentou, século IV, depois de Cristo. Lembrando que é uma datação histórica, feita pela mesma arqueóloga do século IV, que fez a datação histórica da igreja lá em Cafarnaum, da sinagoga lá em Cafarnaum, ok? Não lembro o nome dela, mas se você está me acompanhando aqui nos vídeos anteriores, você pode voltar lá, pegar o nome da arqueóloga, ok? Então vamos juntos, vai ser maravilhoso, com certeza. Temos esse registro histórico aqui do nosso documentário, né? Da nossa viagem. Glória a Deus. Então olha só que legal, temos aqui na entrada um quadro das bem-aventuranças. Vamos aqui filmar mais um pouquinho. Se eu não me engano, essa expressão aqui, Beata Quata que Cristo, significa vocês ouviram o que foi dito. Uau! Eu não sei como que vocês se sentem com imagem assim, mas eu amo a arquitetura das igrejas. E aqui, o que nós temos? Nós temos aqui um quadro que conta para nós a história dos evangelhos, Jesus carregando a cruz, a via dolorosa, quando ele encontrou a sua mãe, enviado para, ajudado por Simão Sirineu. Aqui temos quando, né, o santo, você fala do santo sudário, né? Aqui é a sua segunda caída. Temos aqui uma imagem do Cristo crucificado. A luz não está permitindo pegar direitinho. Falando a respeito de perdão, aqui temos ele subindo a escadaria,
Não sei exatamente ali a tradução, tentei fazer a tradução, eu não sei latim perfeitamente, gente. Então fica um pouquinho mais difícil, né? Aqui quando jogaram a sorte com as suas vestes, e aqui ele sendo crucificado. São cenas dos evangelhos. Ali está o altar, e embaixo desse altar é que temos a pedra em que Jesus proferiu as bem-aventuranças. Então Jesus aqui crucificado, aqui temos ele descido da cruz. Aqui colocado no sepulcro. Vou filmar ali o outro lado, que quando eu entrei eu não filmei, passei direto, mas Jesus aqui é condenado à morte diante de Pôncio Pilatos, e ali a via que nós já conhecemos. Então muito bonito, o chão todo trabalhado, as mesmas características da época, e aqui temos a pedra de onde ele proferiu o sermão das bem-aventuranças. Então espero que vocês tenham gostado da experiência. A pedra fica debaixo ali daquele altar central. A gente não consegue ver a pedra. Seria possível ver a pedra se fosse possível acessar o altar, mas não nos é permitido acessar o altar. Vocês viram, tem uma barreira ali, né, de acesso. A gente não pode acessar o altar, então não é possível ver a pedra, mas já uma experiência fantástica, né? Estamos levando com a gente aqui mais um registro histórico, mais um marco histórico aqui da caminhada de Jesus. Muito bom. Sairemos daqui e iremos para Nazaré, a cidade onde Jesus cresceu. Ele nasce em Belém e cresce em Nazaré, e depois se muda para Cafarnaum, local estratégico do ministério de Jesus. Aqui, gente, no caminho de subida pro monte, na vinda me passou desapercebido, mas nós temos aqui as bem-aventuranças escritas. Eu não vou lá filmar todas, mas temos aqui nessas plaquinhas as bem-aventuranças. Igreja histórica, muito antiga, muito legal, gente. Valeu-nos a pena estarmos aqui e ouvimos as bem-aventuranças que foram proferidas por Jesus aqui nesse local. Valeu a pena, muito a pena. Glória a Deus. Espero que vocês estejam gostando. Estou fazendo todos esses vídeos por vocês, né? Por vocês. Vamos juntos. Pessoal, deixa eu só mostrar para vocês a vista que nós temos aqui do alto do Monte das Bem-aventuranças para o Mar da Galileia. Vocês estão vendo tudo queimado porque aqui é um tempo de seca. E como fica muito seco, aqui é muito quente, rapidinho as coisas pegam fogo aqui naturalmente, assim. E aí dá para você ter uma ideia de Moisés, né, na sarça. É lógico que não é aqui a mesma localização, tá, gente? Moisés estava longe, próximo ao Egito ali, mas a vegetação fica muito seca nessa época, então qualquer coisinha pega fogo. Sarça, né? Quando a gente estava lá perto de Jericó, ali perto do Negev, eu mostrei isso para vocês quando a gente andou de camelo lá. Então, mas quero mostrar, focar aqui na vista, tá? Essa é a vista que nós temos, muito bonito.
Pessoal, acabamos de chegar aqui em Nazaré, onde teremos uma experiência maravilhosa, podendo literalmente experimentar de como era a dinâmica de vida no tempo em que Jesus, lembrando que Jesus não nasceu em Nazaré, nasceu em Belém, mas ele cresceu em Nazaré. O texto diz que ele foi chamado por causa disso de Nazareno. Então vou virar a câmera aqui, eu vou entrar aqui para vocês verem, e nós já temos algumas imagens bonitas aqui. Eu te convido para vir comigo, vai ser maravilhoso. Então olha só, temos aqui algumas imagens de como era a vida de Jesus. A família dele era daqui, mas ele nasceu em Belém. Olha só. Então, temos algumas imagens muito bonitas. Legal. Lá em Cafarnaum. Cafarnaum, Galileia e Temos aqui vai fazer pipi. umas imagens bonitas. Então só subir. Vamos subir. Isso. Pode subir? Vamos subir também, né, seguindo Jesus Cristo como o Messias. Uau! Então, assim, mais ou menos a minha história. E também sejam bem-vindos para a nossa vila. Será que alguém já foi aqui uma vez? Não. Então, pessoal, é o seguinte, nós fizemos aqui uma vila de como era na época de Jesus. Temos aqui várias casas e outras réplicas como fábricas. Temos aqui também personagens que são atores, né, que estão praticando profissões do primeiro século. E, pessoal, ademais de tudo isso, se vocês fazem os filmes ou vídeos, coisas assim, eu só peço para não postar lá no Facebook ou no YouTube ou coisas assim, por causa que isso está machucando o nosso ministério aqui. Então, se vocês vão fazer alguma coisa como esse, fale depois com a nossa oficina, com o chefe, tá bom? E, se vocês têm perguntas ou algo como isso, né, fique à vontade para me perguntar, tá bom? Tá bom. Então, Obrigado. vamos começar? Pessoal, venham para cá, para essa sala. Pessoal, como eu disse, você pode filmar tudo se você usa isso para colocar lá no internet, por favor, só falem depois com a nossa recepção. Pode ficar mais perto. Ok, pessoal, então, ademais de todas as réplicas que nós fizemos aqui, nós também encontramos aqui a arqueologia, porque por causa que a vila original de Nazaré foi somente 500 metros de distância de onde estamos agora. Então, nós encontramos aqui alguns terraços onde plantaram as uvas para fazer uma vinha, e também nós encontramos aqui um lagar de uvas, é o lugar onde pressionavam as uvas para fazer o vinho. Agora, pessoal, os arqueólogos que escavaram aqui, eles dataram esse lagar para a época de Jesus. Por quê? Por causa que dentro eles encontraram essas pedacinhas de argila, que ajudavam a eles datar esse lagar para a época de Jesus. E mais tarde, quando estaremos lá, nós vamos encaixar esse lagar aqui para umas das parábolas de Jesus, que estão lá no Novo Testamento. Agora, pessoal, eu tenho uma pergunta a vocês. Na época de Jesus, eles acostumavam de tirar as sandálias e pressionar as uvas descalços. Alguém sabe por quê? Eles tinham que fazer isso sem os sandálias, sem os sapatos? Para fermentar a uva? Para fermentar. Não, tem outra razão. Gente, se vocês ficarem não tão perto dele, as pessoas que estão mais atrás podem enxergar. Eu sei, mas quem está aqui atrás não consegue ver. Ok, pessoal, então... Vocês fazem um círculo, dá um lugarzinho para todo mundo ver. Então, pessoal, como eu acabei de dizer, nas uvas tem os caroços, e nos caroços tem um sabor muito amargo que ia estragar o sabor do vinho. Então, para não quebrar os caroços, eles acostumavam de pressionar as uvas descalços. Eu só espero que eles lavaram as pernas antes de começar, né? Mas assim eles pressionavam as uvas 2000 anos atrás. Agora, pessoal, nós vamos sair para experimentar a nossa vila, então eu vou conduzir o caminho. Se você tem perguntas? Obrigado.
Gente, as ovelhinhas. Tá falando que aqui tem uma boa introdução do Jardim do Sepulcro, onde Jesus foi ressuscitado. Reprodução da caverna do túmulo. Se você era rico, você tinha essa oportunidade. As pessoas pobres eram sepultadas no chão. Se elas não tinham sepultamento bom, isso era um sinal de julgamento de Deus. Agora, pessoal, de acordo com a tradição judaica, na época de Cristo, quando a pessoa morreu, o pessoal da família chegou, eles levaram o corpo, lavaram com água, ungiram cada dia com gosto de especiarias. Eles cobriam o corpo com uma tela e colocavam aqui em uma das nichas do caverna. Ficavam aqui para fora e fizeram uma lamentação, uma canção bíblica. E depois eles rodeavam, fecharam a pedra e foram embora. Um ano depois, quando a carne ficava seca, eles tiravam o corpo para fora e colocavam o corpo em uma caixa de ossos e armazenavam mais uma vez essa caixa para ter mais espaço para o resto da família, o resto das gerações, para serem enterrados. Esse também explica muito bem na expressão bíblica que ele foi juntado com seus ancestores. Ou seja, quando você morre, seu corpo se junta com o resto dos corpos da família. Agora, pessoal, nós também sabemos que Jesus, quando ele foi crucificado, quando ele morreu, ele não teve condições de ter uma propriedade cara como essa, mas o José era o discípulo de Jesus e ele doava o seu caverna de túmulo. E com essa ação, Jesus cumpriu mais uma profecia muito importante do livro do Isaías, capítulo 53. E no versículo 9, a profeta disse que designaram a sua sepultura com os ímpios, mas com o rico no seu morto. Significa que Jesus foi crucificado entre as pessoas ímpias, mas recebeu também uma sepultura que pertencia somente à classe alta, de essa época. Agora, pessoal, quem gostaria de entrar para tirar fotos, não tem problema. Somente se lembram que a próxima saída é só daqui 3 dias. Então, recomendo vocês. É melhor Muito pra nós. O Abraão tá. Ai, ai. Shalom. Elizabeth. Ok, pessoal, aqui tem mais bancas, temos mais uma estação aqui. Isabel? Isabel. Okay. Ok, pessoal, com uma mudança nós temos aqui alguma coisa que é diferente. Vou para com a minha explicação para deixar o texto para chegar, mas aqui nós temos um lagar de uvas do primeiro século que os arqueólogos dataram essa lagar para a época de Jesus. Tudo aqui foi descoberto com solo e também quando descobrimos esse artefato era alguma coisa muito emocionante, né? Por causa que é alguma coisa da época de Jesus. Mas sabemos que Jesus viveu aqui perto, né? Quando ele estava aqui na terra. Agora, pessoal, na época de Jesus, o povo de Nazaré foi reunido para recolher as uvas. Agora eles fizeram isso na época do verão, no julho e agosto. Depois de recolher as uvas daquela vinha, que também existia na época de Jesus, também foi tudo destruído quando foi descoberto. E depois de ser descoberto, nós tivemos que reparar e reconstruir tudo. Depois de alguns anos, essa vinha começou a reproduzir as uvas tanto como funcionava 2000 anos atrás. Mas todo o fundo, os pastos aqui, tudo existia na época de Jesus. Mas depois que os muçulmanos chegavam, já era tudo, eles destruíram todo o negócio da indústria do vinho, por causa de acordo da religião deles, é proibido de tomar vinho.
Então, pessoal, depois de recolher as uvas daquela vinha que está aqui, eles trouxeram tudo para esse espaço quadrado, tiravam os sapatos e começavam a pressionar as uvas descalço. Por que descalço? Por causa dos caroços que são amargos. Então, depois de pressionar, todo um novo suco fluiu via esse canal aqui para baixo dessa cuba e depois eles coletavam um novo vinho para novos odres. Será que vocês lembram que Jesus nos mandou para colocar um novo vinho? Vinho novo em odres novos. Em odres novos. Então, pessoal, a razão que Jesus nos mandou a fazer assim é por causa que o vinho, quando está novo, passa no processo de fermentação. O novo odre é muito flexível e seria capaz de se expandir, mas o velho já está muito duro e ia se romper logo. E todo o vinho será derramado. Então, em relação de agricultura na época de Jesus, esse foi o motivo. Claro que tem mais uma mensagem mais profunda da nossa vida espiritual, mas a questão da agricultura é um motivo. Agora, pessoal, ademais desse lagar aqui e essa vinha, também a prefeitura de Nazaré, quando eles construíram essa estrada lá, eles encontravam pedras gigantes de uma torre de vigia, tanto como essa torre que está lá. Agora, pessoal, uma pergunta: por que eles precisavam, na época de Jesus, uma torre de vigia? Quem sabe? Invasão, roubar as uvas? Muito bem. O povo romano que controlava aqui, que dominava aqui, eles oprimiram muito o povo judeu. Também se assaltavam e coisas assim. Temos muitos testemunhos das relações complicadas dos judeus e dos romanos. Então, nós sabemos que o povo judeu aqui, que sentava aqui, tinha que vigiar os seus campos. Então, o negócio de roubar não começou lá no Brasil, viu? Numa das parábolas de Jesus, no livro do Marcos, capítulo 12, Jesus contava a nós uma parábola sobre um homem que escavou um lagar, um tanque, plantou a vinha para fazer as uvas, acercou tudo com um valado, construiu um torre de vigia e arrendou essa propriedade aos lavradores. Depois ele foi embora. Agora, como nós temos todos os artefatos arqueológicos na época de Jesus aqui, e nós sabemos que a vila de Nazaré, o original, era somente 500 metros de distância de onde estamos agora, nós realmente pensamos que tem um bom jeito que Jesus pregava essa parábola sobre esse lugar aqui. E por isso esse lugar é muito importante para nós. Muito bom. Tá bom? Então, pessoal, quem gostar de chegar perto para tomar uma impressão, fique à vontade e depois vamos subir para experimentar a parte das casas. Shalom. Romãs, pé de romã. Aqui temos as videiras. É para refrescar quando está. Tem água aí. Não sei, né? É bom cheirar. Fica ligado direto? Cheira. Ligar direto. É bom. Refresca. Dá uma refrescada boa. As irmãs que vão fugir por causa do cabelo, né? Então, vamos fazer aqui uma parada de 2 minutos, explicando sobre os terraços e depois vamos subir para essa casa que está lá. Então, aqueles terraços que estão lá, que existiam na época de Jesus, era uma propriedade muito cara na época de Jesus, porque por causa que imaginam que só para escavar os passos para plantar as uvas demorava muito tempo, você tinha que conseguir muitos lavradores, trabalhadores, depois de escavar esses passos, por causa que aqui tudo é uma colina, então você tem que, para plantar, você tem que ter uma terra que está plana. Então, depois de escavar os passos, eles construíram os morros das pedras para o solo que está dentro, para não cair para fora. E depois o jumento tinha que andar, né, subir carregado com muito solo para encher o espaço entre os passos. E depois você já poderia começar a plantar essa nova vinha.
Então, pessoal, o Jesus contava para nós mais uma parábola do livro do Lucas, de capítulo 14, sobre a pessoa que fez um grande banquete e ele chamou os seus servos para participar nesse banquete. Então, eles tinham algumas desculpas que eram muitas estranhas porque eles não poderiam chegar. Uma pessoa disse, eu acabei de comprar 5 juntas de bois e por isso eu não posso chegar. A segunda pessoa disse, eu acabei de comprar um campo, uma propriedade, eu devo chegar para experimentá-la. Nós sabemos que na época de Jesus, para construir uma propriedade como essa, você tinha que trabalhar o ano inteiro para conseguir alguma coisa pequenininha de tamanho pequeno e o trabalho é muito. Então você não ia construir alguma coisa que é tão preciosa e só depois ia chegar para experimentar, para ver se é bom ou se é mau. Então nós podemos entender que aquelas desculpas eram assim, muito ofensivas. Essas pessoas nunca teve uma intenção honesta de vir e participar nesse evento. É mais um processo, uma mensagem de Jesus que podemos entender com o processo da construção de uma vinha na época de Jesus. Ok? Agora finalmente vamos subir a essa casa que está lá. Cadê a piadinha? Depois. Viu como é que ele é? Ele é espertinho, espertinho. Eu vou lhe contar uma de gaúcho, aí você vai ver. Não, tá bom, tá bom. É uma crença, né? É um tipo de fábrica. Ok, pessoal, já estão todos aqui? Tá bom. Pessoal, na Vila de Nazaré, na época de setembro e outubro, o povo foi reunido mais uma vez. Dessa vez eles recolheram as azeitonas. Depois eles trouxeram tudo para cá, para a frente das azeitonas. Eles colocaram as azeitonas aqui na pedra da bacia. O jumento foi amarrado para essa bica de madeira, andava no círculo. E as pedras de moinho, que é bem famosa nas parábolas de Jesus, que pressionava as azeitonas para fazer a polpa preta e depois o novo azeite será extraído. Agora, pessoal, como vocês estão vendo, o nosso jumento está faltando. Sabe que alguém gostaria de eu vou mostrar a vocês uma coisa. Metade de ok, pessoal, logo depois deles coletavam a polpa preta, aquelas cestas que estão aqui. Esse é o primeiro parte do processo. O segundo aconteceu lá. Eu vou mostrar para vocês agora. Ok, pessoal, é o seguinte, eles pegaram todas essas cestas cheias com essa polpa preta e colocavam em cima de um buraco e para o azeite para fluir para baixo desse buraco. E depois, imaginam que 3 ou 4 homens ficavam aqui e eles seguravam esses bastões, um foi para em cima, o segundo foi para baixo. Aquelas pedras que cada um tem uma metade de tona foram levantados e esse pedaço de madeira que pressionava a polpa preta e fez o azeite para extrair para baixo dessa cuba junto com a água, mas como o azeite é mais leve, era muito fácil para separar os dois, por causa que o azeite estava flutuando. Agora, pessoal, eles repetiam essa ação por 3 vezes. Por causa disso, nós temos 3 qualidades diferentes do azeite. A primeira qualidade, na época de Jesus, foi entregada para o templo, por causa que temos um motivo bíblico que temos que entregar as premissas para o Senhor. Também no templo existia a menorá, os 7 ramos candelabros. E também temos a segunda qualidade, que também é uma qualidade boa, que eles usavam para medicamentos, para fazer os sabonetes e também produtos de cosmética. Para quem lembra a história do bom samaritano, que quando ele encontrava a pessoa que era machucado, ele ungiu as suas chagas com o azeite. É um tipo de remédio na época de Jesus. E a terceira qualidade, que é o pior, eles usavam para iluminar as casas com as lamparinas de azeite. Eles colocavam aqui
janelas e assim eles conseguiram ter luz durante a noite. Agora, pessoal, na última noite de Jesus na terra, ele passava a noite num lugar que se chama Getsemani, que em hebraico significa prensa de azeitonas. Nós sabemos que Jesus era embaixo de uma pressão mental muito forte, né? Ele suava sangue, ele caminhou para os discípulos e voltou 3 vezes. A mesma quantidade de prensas que temos aqui na prensa de azeitona. Então nós pensamos que Jesus tentava simbolizar que cada ida e volta de oração significava aqui uma prensa das azeitonas, e tanto como essas azeitonas estão pressionadas fisicamente, Jesus foi pressionado mentalmente para dar-nos essa boa salvação. Tá, agora? Ah, que legal! Shalom. Shalom. Deve ser da... Ok, pessoal, gente, eu gostaria de introduzir a vocês o nosso oleiro Samuel. Hey, Samuel. Ele faz Shalom. a arte, toda essa cerâmica. Então, pessoal, em qualquer sítio arqueológico que vocês vão visitar, vocês vão encontrar a arte lá, por causa que eles usavam isso para qualquer uso da vida. Eles usavam isso para fazer o corpo, os jarros, os pratos. Eram como se fosse o vidro de hoje, né? Esse tipo de material. Agora, pessoal, depois de conseguir um tipo de solo vermelho que é muito comum aqui nessa região, o oleiro Samuel foi para essas 2 pecinhas que estão lá embaixo, depois vocês vão ver. Ele misturava esse tipo de solo junto com água, tirava as pedras e finalmente ele sentava aqui com essa nova massa. Eles começaram a formar o novo ferramenta que ele está fazendo agora. Já quem está de trás tem mais espaço para cá. Pode pegar esse ferramenta e ele coloca lá na sombra para se secar, e depois ele também queimava esse ferramenta lá no fogo para deixar sempre mais sólido. Agora, pessoal, toda essa história, todo esse processo tem a ver com a profeta Jeremias, que no seu livro, capítulo 18, ele foi mandado pelo Senhor para descer para a casa do oleiro. E lá ele profetizava, e ele disse que vocês são como a argila nas minhas mãos, eu sou o seu oleiro. E significa que o Senhor sempre está tomando conta da nossa vida, sempre está envolvido. E também, pessoal, tanto como essa argila que está aqui, podemos passar pelo sol, dias que podemos ter um dia que é difícil, que nada dá certo, ou até como crentes de Jesus, nós podemos passar pelo fogo, mas temos que lembrar que se estamos nas mãos do Senhor, o resultado final sempre será um resultado bom. Amém! Ok, Samuel, muito obrigado. E aí temos um carpinteiro. Fazendo seu trabalho de carpintaria. Para vocês, o carpinteiro José. Zé. Não tô ouvindo.
Vou ainda, né? Normal. Nossa, muito legal isso que ele falou, né? Então tem essa aqui, pode. Demais, né? Nossa, Acabou minha bateria. minha vida mudou depois disso aí. O que ele falou? O que ele tá Ah, eu não vou te falar não, porque você vai ficar assim. O que você tá falando, né? Ele falou que esse é o José, o nosso carpinteiro. O carpinteiro. Primeiro no vídeo que você estava falando, a segunda para afiar a ferramenta. Todo mundo tá aqui. Agora a plena para cascar a madeira. O martelo que usa para cortar. Para quem mais que usa esse martelo, alguém sabe? Para coçar as costas. Aí, Roberto. Ok, pessoal, aqui tem um serrote. Tem um serrote. Faz marca de flecha. Melhor não mexer com ele. A ferramenta especial, alguém sabe o que é isso? Uma furadeira. Top! Ok, pessoal, no Novo Testamento, na língua grega, No Novo Testamento, na língua grega, no original, Deus foi usada para escrever o Novo Testamento. A palavra usada para descrever a profissão de José é tecton. Pessoa que usava pedra e madeira. Essa vila era muito pequena, talvez 400 ou 500 habitantes. A gente imagina que José tinha que comprar uma outra profissão para ter um salário melhor. Então, imagina que eles tinham que fazer cálculos de matemática, medir ângulos para construir um imóvel. Então José era alguém que tinha uma educação boa. Então é como se fosse um engenheiro nos dias de hoje. Esse é como entendemos que era a profissão de José antigamente. Obrigado, José. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe vocês. Não atrapalha ninguém. Não atrapalha ninguém. Pessoal, nós acreditamos que na época de Jesus, uma casa era mais ou menos no tamanho da casa de José, que pelo que então, né, o homem, ou seja, a mulher da família praticava a sua profissão. E vocês viram nessa sala pequenininha de onde elas sentavam, lá foi a sala das refeições, onde eles sentavam e comeram junto. E nós acreditamos que toda a família dormia, em numa sala só, num quarto só. Então, a nossa ideia de mostrar a vocês essas casas é também que vocês consideram o fato que na época de Jesus a vida era bem mais difícil do que hoje. E fora do fato que os romanos estavam aqui, eles não tinham independência, mas também consideram o fato que a vida não era tão confortável tanto como hoje. Ok, pessoal, agora eu tenho mais uma pergunta a vocês. Se José está lá embaixo, então aperta. Pra cá, o José e Pra cá, pessoal. Tem pouca gente. Vamos lá. Welcome. Dessa vez não foi isso. Se o José está lá embaixo, então qual pode ser o nome daquela mulher aqui? Maria. Your name is Mary? No, Hannah. Aqui está a Ana, desse lado aqui. Told them they're welcome. Good afternoon for everyone. Sejam bem-vindos, boa tarde a vocês. Agora, pessoal, na época do verão, nós tosquiamos a lã das ovelhas, eles dão esses tipos de tesouros, né?
para cortar, para casquear as ovelhas. Depois eles colocavam a lã aqui no pente para abrir a lã, por causa que já estava muito torcido ou troncho. Depois eles levavam toda essa lã e colocavam lá na bacia. Eles ferveram a lã junto com produtos naturais para atingir esse novo lá que acabou de chegar para cá. Eu vou mostrar a vocês alguns exemplos de que produtos eles usavam para atingir a lã na época de Jesus. Por exemplo, pessoal, quem está lá, por favor, vem para cá. Pessoal, na época de Jesus, para atingir e fazer o cor de amarelo, eles usavam a cebola. Para fazer o cor de vermelho, eles usavam os caroços da romã. A cebola é que cor? É amarelo. Amarelo. E, pessoal, o cor de cinza, eles usavam a casca da castanha. Um produto mais caro na época de Jesus foi o açafrão, que é essa especiaria que eles usavam para fazer o cor de ouro. Mas o produto mais caro na época de Jesus foi as conchas do mar, que eles usavam essas conchas, a tinta que está dentro, para tingir lá e fazer essas cores de azul, púrpura e esse vermelho. Imagina que eles tinham que pescar 1.000 daquelas caracóis para fazer um vestido cheio com essas cores. Também o grande sacerdote no templo teve uma roupa cheia com essas cores. Então nós pensamos que foram cores reais na época de Jesus. Agora a Ana aqui vai mostrar a segunda parte do processo. Ela está pegando um pedacinho de lá. Ela está pegando um pedacinho de lá e conecta junto com esse fio que está carregado sobre o fuso. O aparelho se chama de um fuso porque não sei. Agora está girando para juntar os dois e agora está prolongando o fio. Agora não precisa ir mais na Zara comprar roupa. E finalmente ela vem para cá, para o tear, e ela começa a tecer. Está pegando essa roca. Let's begin with the side and I come to this. Ela vai mostrar para os dois lados. Está pegando o fio, a roca. Agora ela vai tecer. E agora está fazendo uma nova linha. Está passando a roca entre as cordas verticais. Pessoal, também no livro do Provérbios, capítulo 31, fala sobre a mulher virtuosa. Ela usava a roca para tecer e girava o fuso para fazer esse fio. Então essa descrição também é uma ação bíblica. E o produto final que ela fez é esse chale aqui, para cobrir as costas. E do restante, pessoal, ela fez essas bonecas. Aqui temos a sinagoga, uma réplica de como era a sinagoga no tempo de Jesus. Sensacional. Pessoal, todo mundo está aqui? Sim. Ok, pessoal, sejam bem-vindos para a nossa réplica de sinagoga. Nós construímos essa réplica baseando sobre as ruínas das sinagogas da época de Jesus que temos aqui nos nossos sítios de arqueologia. Então nós pensamos que essa réplica é muito precisa e de como era uma sinagoga na época de Jesus. Nós temos várias mudanças de como era uma sinagoga na época de Jesus do que temos hoje. Por exemplo, hoje nós temos separação entre homens e mulheres dentro das sinagogas dos judeus, mas antigamente, do que nós encontramos na arqueologia, nós acreditamos que não houve uma separação entre homens e mulheres,
toda a vila sentava aqui juntos, mulheres e homens, as crianças sentavam pelo chão. E nós sabemos, ou seja, nós pensamos que o maior uso da sinagoga foi para ler e para ensinar a Bíblia. Também se houve uma festa aqui na vila, então qualquer reunião, qualquer cerimônia, casamento, tudo aconteceu por aqui. E também todos os judeus acostumavam de chegar aqui no dia do sábado e nas festas no tabernáculo também, por causa que no dia do sábado foi o dia quando leram e ensinavam a Bíblia. E também, talvez durante a semana, o lugar sagrado onde houve separação de homens e mulheres foi lá no templo no Jerusalém, que antigamente existia, hoje jamais. E também cada sinagoga teve uma sala como essa que está lá, e lá eles armazenavam os pergaminhos da Bíblia. Esse pergaminho tanto como esse que é feito de couro de vaca, como eu expliquei lá. E eles usavam esse pergaminho para ler das Bíblias. Não houve livros, os celulares, né? Agora, pessoal, a segunda coisa que é muito interessante aqui é também o nosso teto, que é feito de 3 camadas. E normalmente nós temos muitas camadas por causa que nós tentamos fazer um silêncio quando tem uma chuva pesada. Nós não queremos que a água chegar para a sinagoga e molhar aqui todo mundo. Então, eles fizeram uma camada aqui de vigas de madeira, o bambu, e tem mais uma camada de solo. Também as paredes aqui tudo é feito de produtos naturais da época de Jesus. Agora, pessoal, é o seguinte, nós temos essa história famosa que está aparecendo no livro do Lucas, capítulo 4. Depois que Jesus foi tentado lá no deserto, ele veio para cá, para sua vila onde ele foi criado. E Lucas nos disse que Jesus já era cheio com o Espírito Santo. Ele foi chamado pelo rabino para ler dos pergaminhos, como a tradição comum nessa época. Ele ficava aqui em pé e ele leu do que hoje nós conhecemos como 2 versículos do livro do Isaías. Eu vou ler para vocês agora da Bíblia o que Jesus pregava aqui. E ele disse bem assim: o Espírito Santo é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e a pôr liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus terminou, ele foi sentar aqui no rincão, e todos os olhos das pessoas da sinagoga eram fixos de Jesus. E ele disse: hoje essa profecia foi cumprida nos seus orelhos. E ele começou a ensinar que o povo, e no início eles teve muita graça, muito favor, eles estavam admirados por as palavras que Jesus pregava aqui. E depois ele disse: claro que vocês vão dizer para mim esse dito, essa expressão: médico, cura-te mesmo. Façam as mesmas milagres que foram feitas lá no Capernaum, no Mar de Galileia. Façam-nos também aqui. Talvez ele já teve uma reputação de pessoa que fez milagres. E ele continuou a dizer, ele disse que na época do Elias, a profeta, nós tínhamos muitas viúvas. Na época de uma grande fome, que a terra foi fechada, os céus foram fechados por 3 anos e 6 meses. Mas o Elias, a profeta, ele foi curar, ele foi ajudar uma mulher viúva que ficava lá no Serapta, que era uma mulher gentil, não era judeu. A segunda história que Jesus contava aqui é sobre Eliseu. Na época do Eliseu, nós tivemos aqui muitas pessoas com lepra, pessoas leprosas, e o único que foi sanado é o Naamã, o capitão do exército da Síria, que ele veio para cá, ele lavou o seu corpo e ficava sano, ficava curado dessa lepra. Pessoal, quando eles ouviram essa história, eles ficavam com tanta raiva, ficavam furiosos, eles empurraram Jesus fora da sinagoga e tentavam derrubá-lo para baixo do monte do precipício. Então, pessoal, peraí, o que aconteceu? Eles mudaram tão radicalmente sua opinião sobre Jesus, por causa que no início eles teve tanto amor e graça e favor do que Jesus ensinava, mas de repente alguma coisa aconteceu. E eles tentavam até matar Jesus. Pessoal, o que aconteceu aqui? Nós temos que lembrar o contexto da história dessa época. O povo judeu aqui ficava embaixo de uma ocupação de 500 anos que foi feito pelos gregos e depois foi feito pelos romanos.
E esses povos oprimiram bastante o povo judeu acá. Então o povo judeu já teve muita hostilidade e ódio a esses povos. Então por isso, quando eles ouviram ou escutaram Jesus pregando coisas boas sobre aqueles gentios que eram os inimigos do povo judeu, eles não poderiam suportar essas palavras. Então, mesmo que Jesus fez tudo certo, já teve essa reputação de pessoa que faz milagres e prega essas mensagens, eles declaravam de Jesus que um Messias falso. E de acordo com a lei de Moisés, se nós temos um Messias falso na nossa cidade, temos que matá-lo. Então, foi exatamente o que eles tentavam fazer. Então, eles tiravam Jesus para fora, tentavam matar a ele. Mas o Lucas nos disse em palavras bem simples que Jesus passava entre a multidão, saiu de Nazaré e nunca mais voltou para cá. Ele continuou o seu ministério, mas nunca mais voltou para cá. Uau. Pessoal, mas nós como crentes nessa terra, nós temos uma certeza absoluta que quando Jesus voltará, todas as pessoas desse lugar vão aceitá-lo. Amém. Amém. Olha que legal. Olha que legal, pessoal. A experiência de a gente comer como no tempo de Jesus. Então aqui você tem a sopa de lentilha e ele está fazendo ali ó, o pão na hora, pão quentinho. Que delícia! Que delícia! Uau! Que delícia, gente! O cheiro tá maravilhoso. Vou deixar vocês por um momento, porque eu vou comer a sopinha de lentilha. Fala, gente, tudo bem? Então, depois de um tempo muito especial, almoçamos ali em Nazaré, onde Jesus cresceu. E depois ele se mudou para Cafarnaum, como nós já falamos, porque era uma cidade muito estratégica. Nós vamos agora conhecer Cesareia Marítima, cidade que foi construída por Herodes o Grande em homenagem a César Augusto, que era o imperador romano da época. O Herodes o Grande é o Herodes que tentou matar Jesus. Então vocês se lembram ali, no relato do Evangelho de Mateus, no capítulo 2, o texto bíblico mostra para nós que esse Herodes, ao ouvir a respeito do nascimento do rei dos judeus, por causa dos magos que vieram do Oriente, ele ficou revoltado e ele então mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. José foi avisado divinamente pelo anjo e ele rachou fora, porque senão Jesus teria virado presunto, meu filho, presunto. Mas graças a Deus, o Senhor tinha um plano, um propósito, né? E o protegeu. Louvado seja o nome do Senhor. Ele também louvado seja o nome do Senhor pelos pais de Jesus, né? Que foram atentos, ouviram a voz do anjo e obedeceram, né? Obedeceram. Eles não ficaram ali tentando lutar, expulsar, não. Eles obedeceram e fugiram. Glória a Deus por isso. Então nós vamos conhecer aqui Cesareia Marítima. Lembrando que não é a Cesareia de Filipe, tá? É Cesareia Marítima. Nós vamos construir. Temos um sítio arqueológico maravilhoso aqui. Vou mostrar para vocês já. Então, vocês estão vendo aqui as ruínas de Cesareia Marítima. Cesareia surgiu nos sonhos de Herodes o Grande, certo? Então tudo começa com Herodes o Grande. Ele desejou construir uma capital para o Império Romano na província da Judéia, que até então a capital era Jerusalém, porque para os romanos Jerusalém ela fedia a incenso com churrasco, entende? Não era nada agradável, e inclusive também porque os judeus tratavam, obviamente, os romanos muito mal, entende? Era uma potência dominadora, cruel, entende? Então, principalmente no início, quando eles estavam se posicionando na província, tá? Então, ele teve esse sonho, localizou
uma vila de pescadores aqui, tá? Migdal Stratos, uma vila de pescadores, e aí ele iniciou um projeto que durou 12 anos para construir a cidade, tá? Então, onde nós estamos bem aqui, isso, estamos bem aqui. Aqui nós temos o teatro e não anfiteatro. Eu vou explicar para vocês qual a diferença entre teatro, anfiteatro e hipódromo. Tá? Aqui é o teatro, aqui é a casa do governador, aqui está o hipódromo, aqui está o centro administrativo e cultural. E pulando agora para o final da Vila de Cesareia, nós temos aqui o Muro de Cesareia da época dos Cruzados. Então aqui nós estamos falando do século I a.C. e aqui nós estamos falando do século XIII depois de Cristo. Ou seja, praticamente 1400 anos depois, ok? Então Cesareia foi um marco na história do Império Romano. Por quê? Porque, primeiro, nós estamos no extremo leste do Império Romano. Então, se vocês se lembram do mapa da Europa, Mar Mediterrâneo, nós estamos no extremo leste, no canto do Mar Mediterrâneo, onde está Israel, está Chipre, tá? E tem as províncias do leste, limítrofes à província da Pártia. Desculpa, não é província, é o país chamado Pártia, que era arqui-inimigo do Império Romano, tá? Então era necessário ter uma presença romana muito forte aqui. Cesareia se tornou um ponto focal, digamos assim, e as outras províncias que aqui existiam se tornaram verdadeiros satélites da província da Judéia. Tá? Cesareia era o centro político, centro econômico, mercantil, tudo se voltou no final das contas para Cesareia, porque daqui o principal porto, foi inclusive o primeiro porto artificial com águas profundas, foi construído aqui e daqui direto para Roma, tá? Então aqui vocês estão vendo, tem umas marcas aqui, por isso que é anacrônico, né? Tem uma mistura de várias épocas. Isso daqui, na época que Herodes construiu, estava à tona, ok? Aqui já está debaixo d'água, ou seja, 1000 e tantos anos depois, certo? Mas aqui, tudo isso daqui foi construído com base em concreto. Tá? Na época já existia concreto. Como é que eles faziam? Misturavam o calcário, que é natural daqui, com as cinzas do vulcão Vesúvio. Uma mistura lá, abracadabra, sei lá. E saiu concreto. E como é que eles faziam? Barcos com um bojo bem grande, ok? E ali eles, com blocos quadrados formas quadradas dentro do bojo do navio, faziam aquela mistura, aquele concreto. Quando estava já avançado no endurecimento, eles soltavam e aquele bloco caía bem no fundo, certo? Para formar a base, foi um por um, até que chegou na flor d'água e a partir dali eles construíram a muralha em si de pedra normalmente, mas tudo em cima de uma tremenda de uma base de concreto aqui, entende? Então foi um avanço tecnológico gigantesco, tá? E aqui a entrada do porto, então tinha duas partes, tá? Aqui um local para as grandes naus, né? Que pesadas, então elas afundavam bastante. E aqui nós temos a marina, onde os passageiros desciam para barcos menores e desciam aqui, certo? Isso aqui está no meio da cidade cruzada, não tem nada a ver. Isso aqui é o templo a César Augusto. Então, Herodes construiu a cidade, tendo como ponto central o templo a César Augusto. Inclusive o Marco Aurélio, que era o enviado do César Augusto, na inauguração da cidade veio, ok? E prestou culto ao imperador aqui. E aí, logo depois, foram abertos jogos, né? Festivos
para a inauguração da cidade. Tá? Os limites da cidade inicialmente eram esses daqui, tá? E após isso, já no período bizantino, bem mais tarde, a cidade ainda foi mais ampliada, se tornou ainda mais importante, ok? Foi inclusive construído um novo hipódromo aqui, um outro teatro, certo? E então a cidade de Cesareia passou por várias fases, a fase romana primeiramente, depois a fase bizantina, quando o Império Romano se tornou cristão. Após isso, em 638, houve a invasão islâmica, né? Então o islamismo começou a se expandiu para o oeste, chegando até Espanha e pedaços da França, porque o Islã chegou até a Europa, até Portugal, Espanha e parte da França. E do outro lado, para o leste, chegando até o Afeganistão, o Irã, certo? Então, Cesareia se tornou também uma importante cidade durante esse período islâmico e no ano 1099 os católicos europeus chegaram, iniciando então o período dos cruzados. Tá? E foi justamente aqui em Cesareia que foi o último bastião cruzado antes dos mamelucos que vieram do Egito e expulsá-los. O general Baibars, né, conseguiu vencê-los aqui e daqui e de uma outra fortaleza que está um pouco para o norte chamada Atlit, então eles foram expulsos daqui. Então foi de 1099 até 1260 no domínio cruzado e a cidade a partir daí morreu, ok? Morreu, só veio ser ressuscitada nas mãos do barão Edmund Rothschild, família Rothschild, judeus, né? Então o pai dele, o Yaakov Rothschild, né? Formou os seus filhos, né? Também constantemente no suporte das comunidades judaicas. Quando iniciou-se então o assentamento no Estado de Israel, o Edmund foi um dos grandes suportadores do assentamento judaico em Israel, fundou várias cidades em Israel. Nós passamos inclusive por uma que eu falei para vocês, Rosh Piná, aquela que é a pedra de esquina. Essa cidade foi fundada pelo barão Edmund Rothschild e foi ele que ressuscitou a Cesareia. Tá? Então Cesareia hoje o que é, graças aos Rothschild, ou Rothschild, depende do acento aí. Ok? Então hoje temos um centro industrial maravilhoso, né? Muitas empresas de alta tecnologia aqui, certo? Agora, saindo da história ainda ao que interessa. Bíblia, Novo Testamento. Então o que nós temos primeiramente aqui em Cesareia? Cesareia nós temos que, capítulo 9 do livro de Atos, então, depois que tentaram matar o apóstolo Paulo, que já tinha se encontrado com Jesus no caminho para Damasco, tentaram matar ele lá em Damasco, aí ele foi lá para o Horebe, recebeu uma maravilhosa revelação de Deus, que foi a base para o ministério dele, né, posterior. Veio para Jerusalém, se encontrou com Barnabé, Barnabé o recebeu, apresentou ele para os apóstolos, mas em Jerusalém também tentaram matar ele. Aí o que os apóstolos fizeram? Pegaram ele, trouxeram para Cesareia, colocaram ele no barquinho aqui e uma passagem de ida, adiós para Tarso. E aí o próximo verso, o que diz? E reinou paz em toda a província da Judéia. Ou seja, tchau, Paulo. Pois bem, mais tarde aparece Paulo lá em Antioquia. Deus levanta Paulo, Barnabé para pregar o evangelho tanto na Ásia Menor como Macedônia, Grécia, e eles iniciam essa viagem missionária e em determinado momento houve uma profecia dizendo que a igreja de Jerusalém estava passando necessidades muito graves. Ia passar. Isso, ia passar, né? Então ele ajuntou
donativos ali e veio para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, se apresentou e passou por aqui, pela cidade de Cesareia. Okay? E foi até Jerusalém, aí temos o primeiro concílio de Jerusalém, certo? 13. Isso, onde se definiu qual seria a posição dos gentios dentro da fé, certo? Pois bem, mais tarde ele retornou para Cesareia, aí que foi uma questão crítica, em que ele, subindo para Jerusalém, veio o profeta Ágabo aqui em Cesareia, ok? E pegou o manto de cinto Paulo. dele, É isso, né? é o Se manto. amarrou e disse: assim vai acontecer com você se você, Dom fugir, desse cinto. se você subir para Jerusalém, né? Ele disse: não, eu vou de qualquer maneira. Deus já me tocou, eu tenho que ir para lá. Não importa o que vai acontecer, eu tenho que ir para lá. Subiu, foi preso lá e foi assim uma cena. Se você acompanhar o que o livro de Atos descreve ali, é uma cena para um filme maravilhoso de Hollywood, entende? Porque foi, eu imagino ele saindo de Jerusalém com um grupo de 200 soldados, 200 cavalos, com cavalaria acompanhando ele, fora os soldados de infantaria, acompanhando ele, saindo de Jerusalém até Antípatris. De Antípatris a cavalaria voltou, ele continuou a pé, até que chegou aqui, ó, no palácio do governador, tá? Quando a cidade foi fundada, quem morava aqui era o Herodes, certo? Depois do Herodes foi Herodes Arquelau, filho do Herodes o Grande. E nessa época quem morava era Festo. Antes de Festo foi Agripa. Não foi Agripa, não, foi o Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos que morou aqui, certo? Então, ele foi apresentar a defesa dele 2 anos depois. Ele ficou 2 anos aqui, preso na casa do governador. Por que na casa do governador? Porque ele era cidadão romano. Entende? Se fosse qualquer outro, estaria jogado numa vala, tá? Mas porque ele era cidadão romano, ele tinha direito a uma Prisão especial. Prisão especial. Como no Brasil, os universitários, né? Tem um negócio assim, né? Então, aí ele se apresentou diante de quem? De Agripa II e Berenice, né? E pregou o evangelho, os dois quase se converteram, certo? Que eram judeus, conheciam a palavra de Deus, tá? Mas armaram uma para o Paulo ali, querendo levar o Paulo para Jerusalém. De volta. Aí quando o Paulo, Primo dele. Se me levarem para Jerusalém antes de chegar no meio do caminho, eu estou morto. O que ele fez? Apela a César. Ele é cidadão, tem direito, ok? Pois bem, então daqui ele foi de novo para Cesareia, daqui pegou outro barquinho, parou aonde? Não. Malta. Fez uma paradinha estratégica antes. Teve uma pequena tempestade, parou lá em Malta, né? Ele foi boiando nos destroços do navio até chegar na praia, certo? Ali recebeu uma mordida, né? Não aconteceu nada com ele, mordido uma serpente. Uma vida tranquila. Naufragou, até que chegou, pessoal, vai morrer. Lá em Roma, no final das contas, caducou a acusação, ninguém estava lá para acusar ele, nem aí ele saiu, foi liberto, tá? Então, isso. E também, temos eu pulei aí, fui direto para Paulo, desculpe. Tem um evento maravilhoso que aconteceu antes, na época de Pedro. Você lembra então de Lida, Enéas, que foi curado, e aí Pedro foi para Jope, ressuscitou Dorcas e teve a visão do lençol. Quem é que morava nessa época? Aqui, ó, no norte da cidade. Cornélio. Nessa época, os judeus já tinham entendido que eles precisavam ter um pezinho, os judeus religiosos, tá? Os judeus mesmo, precisavam ter um pezinho aqui na cidade de Cesareia, apesar de ser uma cidade pagã. Romana mesmo. Romana. Por que precisava ter um pezinho lá? Money. O dinheiro rolava aqui em Cesareia, entende? Não precisavam ter uma representação aqui.
Então, no caso, Cornélio, ele construiu a sinagoga em Cesareia e aí recebeu aquela revelação do anjo do Senhor. Daqui, ele mandou o amigo dele lá para Jope, pegou Pedro, retornou para cá, ok? Um dia de caminhada até lá, outro dia de caminhada na volta. Uau. E aqui aconteceu aquele milagre maravilhoso. Aqueles que estavam na casa do Cornélio foram cheios do Espírito Santo, ok? E ali foi a primeira vez que gentios aceitaram a Cristo e receberam o Espírito Santo. Amém. Tá? Daqui então o Evangelho se expandiu para todo mundo, chegando até quem mesmo? Nós. Isso. Nós. Não, mas não é nós, não, até mim, né? Até eu. E aí vocês voltaram novamente aqui em Cesareia, fechando esse ciclo nas suas vidas. Tá certo? Então, é isso que é Cesareia, é fruto do sonho de um megalomaníaco esquizofrênico, Herodes o Grande. Ele era terrível, esse sujeito. Gente, olha que top. Os restos das estátuas aqui. Olha que legal. O resto das estátuas romanas que estão aqui. Tem que apertar o passo, pessoal, senão eu vou perder as explanações. Então olha só, gente, que sítio arqueológico sensacional. Provavelmente vai ter um evento aqui, uma estrutura montada. Poxa vida, hein? Pensou gravar um evento aqui? Uau! Sensacional, né? Pô, é. Deve ser bem baratinho. Com certeza, não deve? Fazer um evento aqui deve custar quase nada. Uma mixaria. Uau! É, alguns chequinhos. Chequinhos. Gente, que sensacional. Muitos sítios arqueológicos. Olha esse teatro. Meu Senhor. Gente de Deus, olha isso. Uau. Isso é tudo original? Não. Não? Não, tem coisa que foi restaurada aqui. Ok. Principalmente os assentos. Ok. Os assentos foram... Bom, queridos, eu quero traçar aqui uma rápida história do teatro para vocês saberem. Teatro surgiu onde? Alguém Grécia. lembra? Grécia, exatamente. Teatro na Grécia sempre procurou utilizar o relevo existente. Tá? Então, onde tinha um monte, uma encosta de uma montanha, de um morro, havia a possibilidade ali se construir o teatro, tivesse um efeito acústico, então era construído sempre assim. E você tem na Grécia, então, o desenvolvimento das peças teatrais, né? E sempre procurava transmitir algum valor, ensinamentos sobre a vida na sociedade, questão de questões políticas, né? Então, sempre nessas peças, as tragédias e comédias, esse fundo de ensino do povo. Tá? Bom, isso já na ascensão do Império Romano, os romanos amavam a Grécia. Amavam a Grécia e incorporaram muitas coisas da cultura grega na cultura romana. Mas com o passar do tempo, os romanos começaram a colocar em sua pitadinha de pimenta e bastante pimenta. Entende mais? Vamos lá. Aqui o teatro, estrutura de um teatro. Obrigado. Certo? Então, nós temos aqui, primeiro, onde nós estamos é a orquestra.
orquestra. Depois passou a ter um outro nome por conta da pimenta dos romanos. Aqui nós temos a arquibancada ali, é chamada cávea. Cávea. As portas de saída, que se chamavam vomitório. Certo? Vomitório. Tanto uma questão de sair, como também eles tinham mau costume de comer até se infartar, tá? E depois saíam do teatro, colocavam o dedo na garganta, colocavam tudo para fora e voltavam de novo para comer. Entende? Isso faz tanto sentido falar da gula, né? Isso. Aí você... Certo? Nós temos aqui o proscânio, que é essa área aqui, onde havia uma construção, 2 ou 3 andares, para simular cenas urbanas. Simular cenas urbanas, tá? Nós tínhamos aqui sobre a cávea, o velo, era uma cortina retrátil que cobria todos os que estavam aqui na cávea. Tá? Então, e o interessante é que os romanos não precisavam, não se preocupavam com nada com as conformidades, construir numa montanha. Não, eles construíram um prédio inteiro. Entende? Assim, como por exemplo, foi o Coliseu lá em Roma, um prédio inteiro. Tá? E, pois bem, isso é um teatro, 180 graus. Agora, o que é um anfiteatro? É 360 graus. Anfi quer dizer duplo. Por exemplo, anfíbio, 2 vidas, né? Começa na água e termina no ar. Tá? Então, é 2 teatros, anfiteatro. E o hipódromo, o que é? Você pega um anfiteatro, parte ele no meio e estica ele. Aí você obtém um hipódromo. Tem um hipódromo. Hipódromo é isso. Certo? Só o teatro, só metadinho. Depois eu vejo. Isso. Pois bem, então aí eu vou entrar na questão da pimentinha romana. Então, essas tragédias e comédias, ainda que os romanos tentassem adaptar isso, ainda não satisfazia o gosto dos romanos. Então eles começaram no Império todo a fazer o quê? Importar animais da África, para que eles pudessem lutar na arena. Tá? E aí a orquestra passou a ter um novo nome. Ele foi colocado areia sobre a orquestra, tá? Areia sobre a orquestra. E por quê? Porque, por exemplo, esse piso liso aqui era mármore, esse piso, né? Se caísse sangue aqui, o que aconteceria? Ele escorregar. Então se colocou areia para absorver o sangue. E aí que vem o termo arena. Arena vem daí, certo? Então primeiramente foram os animais. Aí após isso, com as revoltas que eram constantes dentro do Império, os presos políticos, os traidores e tudo mais, eram trazidos aos teatros para serem lançados aos animais, certo? Depois também surgiu, na evolução, a figura do gladiador. O que é um gladiador? É um escravo que é treinado para lutar. É um lutador treinado, mas é escravo. Tá? Então, a luta dos gladiadores. E aí chegamos no período onde houve a primeira e segunda revoltas judaicas, onde muitos revoltosos eram jogados aos animais ou lançados para lutar contra os gladiadores, sem chance nenhuma. Tá? E finalmente chega o período de neve, onde eles fazem um cálculo que durante o período de perseguição dos cristãos, desde Nero até Constantino, por volta de 2 milhões de pessoas morreram nos teatros romanos espalhados pelo Império, especialmente no Coliseu. Ou seja, onde nós estamos, a engenharia maravilhosa, tem uma acústica excelente, um negócio que tira assim, o fôlego, mas saibam que tem muito sangue. Banhado de sangue. Certo? Outra coisa,
no ano 70, Vespasiano era o imperador e o filho era Tito. E foi o Tito que terminou a campanha contra a primeira revolta judaica, que acabou em destruir Jerusalém, o templo. No templo havia muito ouro, era tanto ouro que quando o templo pegou fogo, tá? As paredes que eram cobertas de ouro, o ouro derreteu e aí entrou no meio das pedras e tudo mais. Então retiraram muito ouro de lá. Esse ouro foi levado para Roma e acabou custeando a construção do Coliseu. Tá? E foi justamente no Coliseu que o símbolo maior desse entretenimento picante, terrível, né? Onde as pessoas só se satisfaziam no final das contas quando havia a oportunidade de você dar o sinal, né? Tá? Ou seja, queriam ver. Morre. E os governantes se aproveitavam disso para tentar tapar os problemas existentes no Império, e aí veio a política do pão e do circo. Pax Romano. Então você dá alimento, dá entretenimento e a população fica saciada, né? E não atentam para os problemas reais que haviam na cidade do Império, certo? Então, essa vamos dizer assim, seria uma historinha rápida, né, a respeito do teatro romano. E aqui também a mesma coisa. Todos os procedimentos que aconteceram nos teatros, aconteceu aqui também. Especialmente contra os judeus, né, porque é a província da Judéia, tá certo? Já tinha uma outra... As peças aquáticas. As peças aquáticas de especial interesse. O que acontecia nas peças aquáticas? Estão vendo esse pedaço de mármore aqui, ó? E você está encostado aí também? Tem dois canaletas aqui, tá? Então se fechava aqui e fechava do outro lado. Você tem duas pedras de mármore idênticas, tá? Fechando aqui, o local era cheio de água. E aqui se reproduzia as batalhas navais das guerras púnicas. Então o que são as guerras púnicas? Eram as guerras que ocorreram entre Roma e os fenícios. A principal cidade fenícia era Cartago. Tá? Então os fenícios eram excelentes navegadores, marinheiros, barcos excelentes, e os romanos também. Então teve aquelas clássicas batalhas navais no Mediterrâneo. Tá? E essas batalhas foram imortalizadas dentro do Império Romano e eram reproduzidas aqui, as manobras dos barcos e tudo mais. Então como é que fazia? Fazia que vinha um barquinho pequeno, tá? Com 3 ou 4 marinheiros lá dentro, levando no meio da água um barquinho. Tá? Uns eram romanos, felizes dos romanos, os outros eram fenícios. Tá? E aí iam cumprir as manobras, e quando chegava na hora de matar os fenícios, os romanos matavam os fenícios mesmo, ou seja, os que estavam representando os romanos matavam os que estavam representando os fenícios, literalmente. Todos os escravos. Quando terminava uma cena, tirava aqueles que morreram com seus barquinhos, botava outro. E aí, entre uma cena e outra, havia as mulheres para fazer suas coreografias. Imagina que eram escravas também. Falta de pudor. Isso, de pudor, como estavam trajadas as mulheres. Então a baixeza do entretenimento e da moral, né, dos romanos, certo? Então isso é um dos grandes motivos também porque o cristianismo veio a trazer uma resposta à sociedade, à ansiedade dos romanos, porque é uma sociedade decadente em todos os sentidos, moralmente, espiritualmente. Então veio a fé em Jesus para responder isso, trazendo vida para aquela sociedade. Né? Então um esclarecimento para vocês entenderem como é que funcionavam as coisas nesse período.
ok? Eusébio de Cesareia saiu daqui, né? Eusébio de Cesareia, um dos pais da igreja. Um dos pais da igreja, bastante influente, ele era daqui. Ok. Mas já Século II, né? Isso, século II, já no período dos pais da igreja, né? Quase chegando no século IV, que foi quando teve o imperador Constantino. Isso. Né? Foi devorado nas arenas de Roma, Isso. moído como trigo. Poucos anos atrás eu criei um grupo, trouxe aqui. Cesareia Marítima. Aquele grupo lá Daqui, da Austrália. Eusébio de Cesareia saiu peregrinando as igrejas, E também as festas, incentivando a as unidade do cerimônias, povo de Deus, cívicas, por exemplo. para que ele pudesse depois ser devorado pelas feras São cerimônias de nas arenas de Roma. dessa região aqui.